Olá, serei seu professor nesta videoaula de medição de energia e estrutura tarifária. Vamos começar? Os tópicos desta aula serão tensão de fornecimento, estrutura tarifária, demanda. A estrutura tarifária da medição de energia elétrica é muito importante. Afinal de contas, este é um ativo importante de muitas empresas. E também a energia elétrica é um fator que pesa no orçamento residencial de uma família. Portanto, vamos entender um pouco de por que aquele valor de uma conta de energia elétrica. Esse é o nosso grande objetivo. E então nós já vamos definir que a tarifa que é considerada, seja numa residência, seja numa indústria, depende de alguns fatores. Quando a situação é residencial, a conta da energia elétrica é muito simples. É simplesmente feita uma medição de consumo de energia elétrica e multiplicado por um valor de tarifa. Já na indústria, ou até mesmo em alguns comércios, tudo isso é muito diferente, porque existem vários fatores a serem considerados numa conta de energia elétrica. Por isso nós vamos focar mais nos aspectos industriais. Porque, como eu disse, o aspecto residencial é bastante simples. E se caso você precise prestar uma consultoria, ou mesmo numa empresa que você vá trabalhar, sendo você um profissional de elétrica, certamente se houver alguma anomalia, alguma coisa muito diferente nessa conta de energia, eles irão perguntar para você. Por isso é fundamental que você conheça a composição do faturamento de uma conta de energia elétrica. O primeiro passo importante é a questão da tensão de fornecimento, ou seja, de acordo com a tensão que aquele consumidor recebe, a tensão elétrica, ele será enquadrado num grupo de fornecimento. E esse grupo de fornecimento já vai ter a sua tarifa alterada. Então, por exemplo, nós temos aqui o grupo de fornecimento, grupo A, que são os consumidores que têm uma tensão mais elevada. Então, por exemplo, quando esse consumidor se enquadra no grupo A1, são os consumidores que têm uma tensão de fornecimento maior do que 230 mil volts. Então, nesse momento, será necessário que o consumidor tenha uma cabine primária, tenha o seu próprio transformador. Na verdade, ele nem recebe a energia da distribuição, ele já recebe a energia direto da transmissão. Então, os fatores são totalmente distintos. Existe até mesmo o grupo AS, que é um fornecimento subterrâneo, ou seja, os cabos não vêm via aérea, mas eles vêm de maneira subterrânea, entrando diretamente na cabine primária do consumidor. E depois vem o grupo de tarifa B, que são os consumidores mais convencionais. É a tarifa residencial, a tarifa comercial, a tarifa rural. Então, ou seja, de acordo com a tensão de fornecimento, o consumidor já se enquadra num grupo e, consequentemente, esse grupo terá uma tarifação distinta dos demais. Depois nós vamos entender a estrutura tarifária em relação à energia elétrica ativa e energia elétrica reativa. Energia elétrica ativa é dada em quilowatts e é, de fato, o consumo da energia elétrica. Então, quanto está sendo consumido de energia elétrica e essa energia está realizando trabalho. Então, está sendo convertida numa energia luminosa, está sendo convertida numa energia mecânica quando um motor rotaciona, ou através de calor, por resistências, ou seja, você está consumindo energia elétrica por um equipamento que vai transformá-la em outro tipo de energia. Esta é a energia elétrica ativa. E a energia elétrica reativa é uma energia elétrica que ela está oculta atrás da energia elétrica ativa. Ou seja, ela só é considerada em equipamentos que utilizem o eletromagnetismo, como por exemplo os motores elétricos. Então é uma energia elétrica que é utilizada para geração de campo eletromagnético. Então ela não produz trabalho, mas ela é necessária para manter um motor girando, por exemplo. Então, obviamente, numa instalação elétrica residencial, você não tem a presença, ou muito pouco a presença da energia elétrica reativa. Por isso, não é medido isso no consumo residencial. Já numa indústria que possui muitos motores, muitas cargas indutivas, então já é o caso de se fazer a medição dessa energia elétrica reativa
e então isso vem discriminado separadamente na conta de energia elétrica. Depois nós precisamos entender o que é demanda. Uma coisa é a demanda como é utilizada na economia. Então você tem oferta e demanda na economia. Na energia elétrica é semelhante, mas esse termo demanda, ele vem para substituir o que seria consumo ou uma previsão de consumo. Então, uma demanda de energia elétrica seria de fato qual é a capacidade daquela empresa, uma capacidade de carga instalada que vai consumir uma energia elétrica. Então, a isso nós damos o nome de demanda. Qual é a previsão de cargas que tem aquela empresa? E a partir deste termo, nós vamos ter uma variação desse uso da demanda. Por exemplo, nós vamos entender aqui a demanda através desses parâmetros de demanda máxima e demanda média. Ou seja, nós temos uma demanda por energia elétrica de uma empresa. Existe uma resolução que define que a demanda ela é medida a cada 15 minutos. Então, diferente de um consumidor residencial, em que o consumo está sendo verificado ali segundo por segundo, através do medidor, na indústria não. Na indústria, esse consumo, essa demanda, é medido a cada 15 minutos. Então, um intervalo de 15 minutos. Então, no período de 1 hora, são feitas 4 medições de demanda. E não interessa o consumo entre as medições, ou seja, nos intervalos. O que interessa é apenas naquela medição de a cada 15 minutos. E aí você medindo a cada 15 minutos, você pode obter um gráfico como este. E a partir deste gráfico, veja só, você define o que seria uma demanda média, você tem uma variação de consumo ao longo do dia, em alguns momentos com pico, em alguns momentos um valor um pouco mais baixo, então você define um valor de demanda média. Você entende que o consumo médio daquela empresa está nessa demanda média. Mas é importante você estabelecer a demanda máxima. Qual pode ser o valor máximo de energia elétrica demandado por uma empresa? Porque toda a sua instalação elétrica tem que estar de acordo com esse valor máximo. Como que a empresa vai demandar uma quantidade maior de energia elétrica e os cabos elétricos não estão apropriados para essa demanda? Então, você não vai faturar sempre esse valor de demanda máxima, mas a previsão de carga tem que estar bem relacionada para você ter toda uma instalação elétrica de acordo com esse valor de demanda máxima. Depois nós temos a demanda medida e a demanda contratada. Então são termos importantes porque dependendo da modalidade tarifária, pode-se utilizar um ou outro. Por exemplo, demanda medida. Então você está medindo lá a cada 15 minutos e tarifando o consumidor por conta daquela medição. Já a demanda contratada significa que você faz um projeto elétrico, você estima que esse projeto vai consumir aquele determinado valor de energia elétrica e então você já faz um contrato com a concessionária definindo que é aquele valor de energia elétrica que você precisa ao longo de uma jornada. E então existem situações tarifárias onde as duas tarifações acontecem. O consumidor paga um valor de demanda contratada e depois paga um valor de demanda medida, ou seja, você contratou aquele montante, então você já estabeleceu um contrato com o seu fornecedor, você sempre vai ter aquela demanda à sua disposição, mas você vai pagar aquele valor medido. Então, você paga um valor pelo contrato e paga um valor pelo que de fato você utilizou. Então, são duas modalidades que podem se adotar nos contratos de fornecimento. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto medição de energia, estrutura tarifária. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!